Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, no dia 8 de julho de 2018, nós tivemos uma grande controvérsia aqui no nosso judiciário por conta daquele habeas corpus do caso Lula. Eu fiz uma live nessa segunda-feira, agora dia 9 de julho, tivemos um problema aí no momento de salvar o vídeo, por isso eu estou fazendo essa gravação aqui que vai ser um pouco mais curta, a fim de tentar, ao menos de forma resumida, abordar alguns aspectos jurídicos acerca daquele caso. Pois bem, o que eu vou falar aqui rapidamente? Primeiramente, eu vou fazer um comentário acerca do andamento normal de um habeas corpus quando você o impetra numa situação de plantão. Num segundo momento, eu vou falar da primeira decisão, a decisão do desembargador Favreto concedendo a liberdade do Lula. Depois falarei do despacho do juiz Sérgio Moro. Falarei também da decisão do desembargador Gebran e, por fim, eu falarei da decisão final aí que foi tomada pelo desembargador Thompson Flores, o presidente do TRF4. Então vamos lá compreender um pouquinho do caso. Olha só, o habeas corpus, ele, a partir do momento que você está numa situação de plantão e você o impetra, ele vai cair nas mãos do desembargador plantonista. O desembargador plantonista, ele vai analisar aquele seu habeas corpus, se ele concede a liminar, você está solto. Após ele fazer isso, o que vai acontecer? Ele vai enviar o processo para ser, o habeas corpus no caso, para ser redistribuído. Uma vez redistribuído, esse habeas corpus será julgado pelo órgão colegiado, que pode ser uma turma ou uma câmara, a depender do tribunal que você eventualmente esteja. Então, esse é o trâmite comum. O que foi que aconteceu no caso do dia 8 de julho envolvendo o ex-presidente Lula? No caso do dia 8 de julho, o que aconteceu foi o seguinte: foi impetrado um habeas corpus, a autoridade coatora apontada no habeas corpus foi o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro. Esse habeas corpus foi despachado pelo desembargador plantonista que concedeu a liminar pela soltura do ex-presidente Lula em virtude de ter havido um fato novo, que seria a sua pré-candidatura, e, portanto, na interpretação do desembargador plantonista, não houve ali uma violação da competência do colegiado, porque se trataria de um fato novo. Posteriormente a essa decisão, veio o desembargador relator do caso, que foi o desembargador Gebran. O desembargador Gebran avocou para si a situação e suspendeu a decisão do desembargador plantonista, manteve a prisão do Lula e suscitou ali um conflito positivo de competência que foi decidido posteriormente, no último momento, pelo presidente do tribunal, o desembargador Thompson Flores. Ok? Tranquilo? Pois bem, feito esse breve esclarecimento do que aconteceu, vamos falar aqui rapidamente de cada uma das decisões. A primeira dessas decisões foi a decisão do desembargador Favreto. Então, o desembargador Favreto, o que acontece? Ele estava de plantão. No plantão, ele decidiu uma matéria relativa a um fato que já havia sido discutido pela turma. Mesmo assim, ele resolveu conceder a liberdade do presidente Lula. E aí surge a pergunta: isso pode? Isso é permitido? Pois bem, vamos lá. Primeiramente, salvo o melhor juízo, em minha opinião, o desembargador Favreto, ele sequer tinha competência para apreciar daquele habeas corpus. Por quê? Porque já havia uma decisão da própria turma do TRF4. Então, nesse caso, esse novo habeas corpus deveria ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Então, antes de tudo, na minha interpretação, o desembargador errou com todas as venhas, né? Ele errou ao se reconhecer como competente. Mas, de qualquer modo, certa ou errada, ele se reconheceu como sendo competente para o caso. Então, vamos passar para o segundo momento da decisão dele. O desembargador Favreto dizia que ele, no caso, poderia conhecer do habeas corpus porque ali já existia um fato novo. Fato novo este que era a pré-candidatura do presidente Lula. O habeas corpus foi julgado no dia 8 de julho. A imprensa bateu muito na tecla de que o ex-presidente Lula ser um pré-candidato não era um fato novo, porque ele já era um pré-candidato desde janeiro. Mas veja,
O desembargador considerou haver um fato novo em virtude de a propaganda intrapartidária pela Lei Geral das Eleições, né, a 9.504, lá no artigo 36, parágrafo 1º, ela prevê expressamente essa questão da propaganda intrapartidária, que é o que a gente chama de pré-candidatura. E isso só passou a ser permitido no dia 5 de julho. Então, de fato, ali havia essa nova circunstância de caráter eleitoral. Se isso é um fato novo com idoneidade suficiente para irradiar efeitos para a situação penal, me parece que aí é um raciocínio já um pouco mais complicado. Então, quanto à questão do fato novo, de fato, havia essa situação da pré-candidatura no sentido da possibilidade, somente após o 5 de julho, da propaganda intrapartidária. Agora, isso era uma questão com... existia ali uma força suficiente nesse fato para irradiar efeitos para a esfera penal? Me parece que não. Veja só, na medida em que o ex-presidente já se encontrava inelegível por conta da lei da ficha limpa, você poderia considerar essa sua pré-candidatura como se fosse uma espécie de um ato jurídico inexistente. Por que um ato jurídico inexistente? Porque seria uma pré-candidatura que jamais iria ter a possibilidade de se transformar em uma candidatura em virtude da inelegibilidade derivada da lei da ficha limpa. Portanto, nesse caso, me parece, mais uma vez com todas as venhas, que o desembargador interpretou equivocadamente essa existência desse fato novo. Por quê? Porque estava assentado sobre uma ideia de que o ex-presidente Lula era um pré-candidato e iria se tornar candidato. Mas isso seria uma pretensão totalmente equivocada na medida em que ele já se encontrava inelegível pela lei da ficha limpa. De qualquer modo, a resolução número 71 do CNJ, ela também já vedaria a possibilidade do desembargador decidir essa questão, uma vez que tanto a suspensão dessas questões referentes aos direitos do presidente Lula se candidatar, como a própria execução provisória de pena dele, era uma questão que já havia sido decidido pelo colegiado. E a resolução 71 do CNJ, ela é clara no seu artigo 1º, parágrafo 1º, ao vedar esse tipo de decisão para o desembargador plantonista. Inclusive, eu estou aqui com o regimento, o artigo 92, parágrafo 2º do regimento do TRF4, também veda essa análise pelo desembargador plantonista de situações que já foram decididas pelo colegiado, pela turma. Ok? Tranquilo? Então, ao meu ver, no primeiro momento, a decisão ela foi equivocada. Correto? Tudo bem? Vamos para o segundo momento. Juiz Sérgio Moro despacha e afirma que essa decisão é ilegal e, portanto, não deve ser cumprida. Esse despacho do juiz Sérgio Moro ele foi correto? Veja só, me parece que o juiz Sérgio Moro se excedeu. Por que me parece que ele se excedeu? Existem inúmeros casos, assim, primeiramente, ele estava de férias. Há um problema nisso? Conforme a jurisprudência do STF, não há problema. O juiz pode despachar de férias, ele não perde a sua jurisdição, ok. No entanto, há que se levar em consideração também que o próprio CNJ já reconheceu, já se utilizou de situações nas quais o juiz despachou, estando de férias, para inclusive levar adiante processo administrativo que apurava questões até referentes à parcialidade de determinados juízes que vieram a ser aposentados compulsoriamente. Nós temos casos no Brasil de desembargadores que foram aposentados compulsoriamente porque se percebeu que eles, estando de férias, estavam despachando. Então, muito embora o STF reconheça que existe essa possibilidade e o juiz não perde a jurisdição, não deixa de ser um comportamento que, no mínimo, compromete a sua imparcialidade. E é, com certeza, passível, no futuro, de ser utilizado, esse comportamento ser utilizado como um argumento a favor do reconhecimento da suspeição do juiz Sérgio Moro. De qualquer modo, outras duas questões precisam ser abordadas. O juiz Sérgio Moro, ele deveria ter um pouco mais de cuidado, na minha interpretação, no momento em que ele decidiu
para que não desautorizasse uma autoridade hierarquicamente superior a ele. Então, por mais que na opinião dele aquela ordem fosse manifestamente ilegal, parece-me que ali houve uma escolha incorreta de termos e por conta disso houve um comprometimento ali até da própria credibilidade do tribunal, e esse tipo de comportamento ele não pode ser aceito. Mas uma última observação cabe ainda com relação ao Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi apontado como autoridade coatora no habeas corpus. Ocorre que o Sérgio Moro prendeu em virtude de uma decisão do colegiado. Além do que, essa prisão está sendo executada pela Vara de Execuções Penais. Então ele foi apontado incorretamente como autoridade coatora. Por quê? Porque a autoridade coatora deveria ter sido apontada como sendo a juíza titular da Vara de Execuções Penais ou então o próprio tribunal, que foi quem mandou o Moro proceder à execução provisória da pena. Ocorre que, imagino eu, não foi apontada a turma como autoridade coatora, porque senão o habeas corpus teria de ser no STJ. E aí surge a dúvida, na medida em que o Moro é apontado como autoridade coatora, ele pode se manifestar? A regra veja, quando você tem um processo comum de habeas corpus, a regra é que a autoridade coatora, a sua manifestação, ela é dispensável. Mas, quando a turma, o colegiado quer, eles convocam, intimam ali, notificam a autoridade coatora a fim de que ela preste as informações que ela julgar necessárias. No entanto, o que nos causa estranheza é que o juiz Moro, ele estava de férias e, além de estar de férias, ele se manifestou de ofício, que é um comportamento que não é tão comum. Então, por conta disso, é que causa estranheza, apesar de haver essa possibilidade do artigo 662 do CPP, de que a autoridade coatora pode se manifestar. De qualquer modo, o juiz Sérgio Moro mencionou o relator do caso, o desembargador Gebran, e aí nós chegamos à terceira decisão envolvendo essa situação. Na terceira decisão, o desembargador Gebran, ele literalmente usou essa expressão, avocar, ele avocou para si a competência para analisar o caso, porque se disse juiz natural do feito. Aqui nós também temos que fazer algumas ponderações. Ele poderia ter feito isso? Até que poderia sim. No entanto, geralmente isso é feito em horário de expediente normal. Ali nós estávamos no horário de plantão. O correto seria ele trazer para si essa competência, que seria inclusive, imagino eu, o próprio habeas corpus seria distribuído por prevenção para ele, né? O correto seria isso ser feito em expediente normal e não propriamente durante o período do plantão judicial. Mas a questão aqui existe alguma vedação para a manifestação do desembargador relator durante o período do plantão judicial? Literalmente não existe essa vedação. Não havendo essa vedação e ele trazendo o caso para si, o que nós temos? Nós temos aí, me parece claro, um conflito positivo de competência. Nós temos de um lado o desembargador plantonista dizendo que ele é o competente e nós temos de outro lado o desembargador relator dizendo que ele é o competente. Então veja, o que acontece? O artigo 202 e 203 do Regimento Interno do TRF4, esses artigos eles dão o poder para o próprio relator da causa para suscitar esse conflito de competência e fica determinada a suspensão do feito enquanto não se toma nenhuma decisão quanto ao prosseguimento da causa. Então o desembargador Gebran materializou na prática esses dispositivos e ficou suspensa a decisão do desembargador Favreto, enquanto isso o caso foi para o desembargador presidente Thompson Flores para que ele decidisse. O desembargador Gebran poderia fazer isso? O artigo 202 e 203, como eu já disse, poderia. No entanto, a gente não pode ignorar que se fosse o João da padaria, se fosse Tales que tivesse ali no sujeito do passivo ali daquele habeas corpus, o paciente do habeas corpus, se fosse eu, fosse você, isso não seria feito. Então não deixa de ser um comportamento um tanto heterodoxo, um tanto fora do padrão, mas propriamente ilegal não é. Mas o normal seria que ele se manifestasse só quando já tivesse efetivamente acabado o plantão
no dia seguinte. Enquanto isso, o presidente seria efetivamente solto, né? Ficaria em liberdade e depois, se fosse o caso, seria preso novamente. E aí é que surge a questão. Houve, ao meu ver, claro, uma certa politização do direito. Por quê? Porque o custo político de uma soltura e depois de você prender novamente o sujeito seria muito grande. O judiciário teria sua imagem arranhada, poderia haver um reforço daquela ideia de perseguição política e de lawfare, e acaba que, por mais que se estivesse cumprindo estritamente a legalidade, se estaria, de certa maneira, sofrendo uma derrota no campo político. Agora aí é que está. O político comandar o jurídico é correto? A esse ponto, não sei, aí fica para você fazer esse juízo de valor. O certo é que, chegando lá no desembargador Thompson Flores, o desembargador presidente, este decidiu pela competência do desembargador Gebran para julgar o feito, utilizou-se de um artigo lá do regimento interno do TRF4, que é o artigo 16 do TRF4, e com base nesse artigo 16, que diz que os casos omissos são decididos pela presidência do tribunal, ele se julgou como sendo ali o desembargador competente para dirimir aquele conflito positivo que havia entre o plantonista e o relator. No fim das contas, portanto, o desembargador relator, o Gebran Neto, foi considerado como sendo desembargador competente e decidiu pela manutenção da prisão do ex-presidente Lula, ao argumento de que não havia um fato novo. Então, senhoras e senhores, só voltando a um pequeno resumo, a questão aqui me parece que não há nenhuma dúvida quanto à incorreção, quanto ao erro na decisão do desembargador plantonista. A questão aqui é certa ou errada? Essa decisão não teria que ser cumprida? Certa ou errada? A manifestação do desembargador relator naquele momento ali durante o plantão foi correta? E aí, a depender da corrente do direito que você siga, da forma de compreender o direito, você vai para um caminho ou vai para o outro. Me parece que se justifica até certo ponto o comportamento do desembargador relator no que diz respeito a avocar para si o feito, já antevendo uma consequência negativa que aquele processo poderia trazer. Por outro lado, nós não podemos esquecer a ideia também de que no direito processual penal, no direito penal, essas questões relativas à liberdade do acusado, à liberdade do paciente na situação do habeas corpus, elas devem gozar de certa prioridade e, na dúvida, você sempre deve se direcionar para a liberdade. Então, assim, eu peço que não seja politizada, não se politize essa minha interpretação aqui. Eu fiz uma interpretação, tentei fazer ao máximo técnico-jurídica, distante dessas análises políticas. Agora, claro, para você decidir aí dentro dessa conjuntura jurídica qual caminho você vai seguir, inevitavelmente você vai se deixar influenciar também pela questão política, mas é aquela história, sempre suspeitem quando vocês se defrontarem com alguém afirmando que tem certeza que a saída correta é essa ou que é esta. Existe direito à interpretação, existe toda essa conjuntura que eu acabei de trazer para as senhoras e os senhores. É um caso interessante e que mostra que no processo penal nós precisamos de uma regulamentação mais detalhada com relação a várias situações, e uma delas é essa situação do plantão. Temos também situações de monitoração eletrônica, temos situações de audiência de custódia, temos muitas situações que se encontram nebulosas no processo penal e que precisam urgentemente ser abordadas por uma lei. Precisamos de uma lei que regulamente o processo penal. Não nos esqueçamos que a função do processo penal é de limitar e controlar o poder punitivo do Estado para que esse não se manifeste de forma arbitrária. E esse controle tem de ser exercido por um instrumento tão poderoso como é a lei. Não pode ficar na base de regimentos internos e nem de resoluções. Curta esse vídeo, compartilhe, abrace, beije o computador, mande um recado, bilhete, faça tudo o que for, mas nos siga, acompanhe nosso canal, a gente vem aí com outras dicas, conto com o seu apoio e participação, porque nunca se esqueça,
a vida não para, o Thales não para, então chama que é nós.